paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, é com muito prazer que estamos aqui para esse encontro semanal de exposição da Palavra de Deus. Esse material que é disponibilizado para todos os professores de escola dominical a título de subsídio para ajudá-los no esclarecimento da Palavra de Deus na sua exposição de classe dominical. Hoje, muito especialmente, estamos aqui com mais uma lição de número 7, o Evangelho no mundo acadêmico e político. E para discutirmos e dialogarmos um pouco sobre essa temática, né, estão conosco mais uma vez, graças a Deus, o nosso pastor João Barbosa, né, o nosso aqui patriarca, graças a Deus, né. Também está conosco o nosso irmão Leandro Bezerra, né? Nosso filósofo e servo, para a glória do Senhor. E hoje, meus amados irmãos, eu gostaria de ler a verdade prática, né? Que diz que somente o Evangelho de Cristo, no poder do Espírito Santo, para destruir as fortalezas e a resistência do universo acadêmico e do mundo político. O tema é muito atraente, né? Para debate, para discussão, para problematização. Pelo que a gente está vendo aqui, meus irmãos, já partindo para essa discussão na própria verdade prática, né? Porque ele coloca que como se para destruir as fortalezas e a resistência do universo acadêmico e do mundo político. Né? Ou seja, destruir as fortalezas que são levantadas, evidentemente, pelas mentes pensantes, né, que confrontam o Evangelho. Na nossa lição serão usados aqui dois modelos, né, de estadistas, tanto no mundo político como no mundo acadêmico. Eles se sobressaíram, pastor João e irmão Leandro, não somente pela sua habilidade, né, na condução, né, do pragmatismo político, né, pela sua capacidade de dialogar com a oposição, né, mas, sobretudo, o destaque vai pela fidelidade, pela integridade que mantiveram na fé dos seus pais. E eu gostaria de abrir esse debate, essa pequena e breve discussão, mas também valiosíssima para nós, muito edificante, pastor, pedindo a sua ajuda para que a gente entenda esse universo, tanto acadêmico como político. Como deve o homem de Deus se comportar, como deve o homem de Deus transmitir ao poder do Evangelho, sempre na busca de fazer o nome do Senhor conhecido e, sobretudo, glorificado. O que são esses ambientes político e acadêmico que o Evangelho deve, né, tomar também para o Senhor? Como é que o senhor vê esses ambientes? Eu acho que a Bíblia, ela nos mostra, nos indica o caminho, digamos assim, para que podemos transitar bem entre esse meio acadêmico e político, com desenvoltura, sem nenhuma complicação. À luz do texto bíblico, é muito amplo, aliás, nas Escrituras, e são muitos os homens de Deus que viveram e serviram a reis perversos e mau. E eram homens fiéis a Deus. Um exemplo disso é um homem chamado Obadias. Era um capitão que servia no exército de Acabe, esposo da ímpia Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e era um homem fiel a Deus. E usava a sua influência e o seu poder para ajudar homens de Deus perseguidos pela corte, para livrá-los da morte,
da tortura, do cárcere privado e etc. E aquele homem se tornou uma bênção naquele tempo, tanto para o próprio rei, apesar de ser ímpio, como para aqueles a quem ele ajudava. Mas, se a gente voltar no tempo, nós vamos, que poderíamos falar acerca de José? Que, jovem na corte de Faraó, e não venha me dizer que José não teve alguma instrução no reino de Mênfis. Com certeza teve. O que dizer de Moisés, cuja história é conhecidíssima de todos, e o trato que ele recebeu das autoridades, e cotado para se sentar na cadeira do rei. Mas a Bíblia diz que ele preferiu o vitupério de Cristo do que por um pouco de tempo sentiu o gosto do pecado. Então a gente vai verificar que existiu muitos homens doutos que também eram servos de Deus. A ideia de que a universidade corrompe o jovem crente e se ele for para lá será corrompido, esse é um mito. Isso não é real. Se ele for fiel a Deus e tiver Deus no seu coração, fizer como fez Daniel. Daniel frequentou talvez uma das mais notáveis universidades, se é que eu posso usar esse termo, do mundo antigo, que foi a Universidade da Babilônia. Pastor, me permita, apesar de o conhecimento que nela é produzido, né, está ser posto justamente para desconstruir essa herança, né? Isso. Mas obrigatoriamente o servo de Deus não tem que ceder a essa pressão, né? Um exemplo, você sabe, você estudava Sociologia. antropologia, Sociologia. você Filosofia. é filósofo, bacharel em filosofia, outros são em letras, em direito, etc. Todo esse ensino tem cadeiras que são realmente maléfica, demoníaca. O ensino é perverso, é para destruir. Mas o salvo, ele conhece os fundamentos bíblicos, mas, sobretudo, ele tem temor de Deus. E ele sabe como separar o joio do trigo. E está numa sala de aula, onde muitas vezes ele é o único crente. Mas ele tem que entender que ali ele é luz. Aquelas pessoas também são beneficiadas por causa dele que está ali. Então, se ele olhar por esse ângulo, então, o curso, as academias, ela, na realidade, não seria uma maldição, mas uma bênção para aqueles que servem a Deus com fidelidade. Os senhores são testemunha disso. Perfeitamente. Leandro, você, como o pastor já falou, é bacharel em filosofia, mas voltou para a academia, né? E cursa hoje ainda a área de filosofia e teologia, graças a Deus. E sabe perfeitamente como é o ambiente acadêmico, né? Esse confronto religioso. Uma das primeiras palavras que a gente se defronta é justamente desconstrução. Né? Lá, como o próprio autor da nossa lição vem colocando e trabalhando, a verdade ela é relativa. Nós vivemos e acreditamos numa verdade absoluta. Mas o esforço aqui é do jovem cristão, do cidadão homem de Deus, enquanto na política e enquanto também estudante na universidade. Como ele, ou seja, quais seriam os primeiros conselhos ou os fundamentais conselhos que você poderia dar para que o jovem, né, que você está experimentando novamente essa experiência, na academia, ele evangelizar, qual a melhor forma de evangelizar na academia,
né, antes de entrarmos em qualquer outro ponto, né, e também na política. Qual seria, se existe uma forma, né, qual seria ela então a melhor maneira de levar o Evangelho para essas áreas, já que hoje temos um cenário de total oposição às verdades bíblicas? Muito bem, Marcelo. Eu quero desde já agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui comentando temas importantes da lição bíblica da Escola Dominical. Essa sua pergunta ela é muito pertinente e, para respondê-la, eu acredito que é necessário, primeiro, apontar que existem alguns mitos, como o pastor João muito bem salientou, que existem em torno desta questão do cristão dentro do contexto universitário e também dentro do contexto político. Muitas pessoas pensam que o cristão ele não deve estar envolvido nos contextos universitários e políticos, porque por alguma razão se divulga por aí que o cristão ele não é um lugar incompatível com o cristianismo, ou ele vai perder a sua fé, vai se corromper, ou ele vai se corromper. Na verdade, essa ideia, ela não, como o pastor João fez referência, ela não tem sentido, ela não é verdadeira, muito pelo contrário. O cristão ele deve ocupar espaços, porque se o cristão ele não ocupar espaços, vai haver alguém que vai ocupar esse espaço. E se o cristão não ocupar os espaços universitários e políticos da sociedade, alguém com outro tipo de visão de mundo, com outra cosmovisão, ocupará esses espaços, e é a partir desses espaços que saem as ideias que vão, digamos assim, nortear e influenciar a sociedade. Uma revolução cultural, ela, por incrível que pareça, ela nasce a partir da academia. São intelectuais reunidos, baseados em falsos pressupostos, em ideologias, como o pastor disse, diabólicas, totalmente falhas do ponto de vista lógico, metafísico, político, econômico e assim por diante. E montam suas estratégias, ainda na academia, para dar estratégia para os agentes pragmáticos, como você falou. Ou seja, existem aqueles que estão por trás, trabalhando na edificação de castelos intelectuais, castelos teóricos e doutrinais, e vão dar, digamos assim, sugestões de ação para os homens da política. Então, por detrás de um grande político, existe um ou mais de um grande pensador que pensa uma estratégia para ele aplicar na sua política. Agora, pensemos isso partindo de pessoas que têm uma visão de mundo totalmente pós-modernista, totalmente anti-Deus, totalmente secularizada. Ou seja, o que nós vamos ter é uma sociedade mergulhada no engano, mergulhada no pecado, e a própria igreja do Senhor Jesus Cristo vai sofrer. O pastor João disse que o jovem que chega na universidade, o jovem cristão verdadeiro, ele não se deixa corromper. O fato, um exemplo disso é o próprio Daniel. Independente da cultura e do meio no qual ele se insere, ele não vai se deixar corromper. Todavia, infelizmente, o fato é que as nossas igrejas precisam cada vez mais, como nós estamos fazendo aqui, alertar e, por que não dizer, ajudar, se possível for até através de patrocínio, dando recursos para que os jovens possam, quando entrarem nas universidades, terem uma cosmovisão tão firme, tão forte, de fato que em vez de serem influenciados, eles influenciem. Dados alarmantes nos chamam a atenção. Cerca de 80% dos jovens cristãos que entram nas universidades abandonam a sua fé. Cerca de 80%. Por quê? Porque não tinham antes o conhecimento profundo da sua fé. Porque se tivessem, obviamente não abandonariam a sua fé. Obviamente que conseguiriam, através de reflexão rigorosa, defender e sustentar a sua crença. Então, a primeira sugestão que eu digo, Marcelo, para o jovem cristão, e não jovem, porque hoje em dia nós vemos que na academia existem pessoas, existem muitos pastores, eu mesmo já estudei, quando eu estudava filosofia, e ainda estudo, não é mais, quando terminei a minha primeira graduação, havia pastores, né, pastores que eram homens que
eram formados inclusive em teologia, mas sentiram a necessidade de ter uma formação a mais e foram fazer filosofia, outros foram fazer sociologia, outros foram fazer direito, estavam ali e se preparando para dar à igreja. É claro que o alimento da igreja não se busca na academia, mas existe um instrumental que é fornecido na academia que, se o homem de Deus que está diante da igreja, o líder da igreja, tiver o domínio e a capacidade desse instrumental, né, essas, digamos assim, competências, melhor ele guiará a igreja do Senhor. Homens já de 50 anos, 60 anos, que estavam ali buscando, digamos assim, mais conhecimento. Porque o conhecimento verdadeiro, não o falso conhecimento, o sofisma, os falsos dilemas, né, os falsos debates, mas o verdadeiro conhecimento, ele edifica e edifica bastante. Tanto qualquer pessoa que vá para a academia ou mesmo no ambiente político, se ele abre mão da sua fé, algo já fica patente, né? Aquela base, aquela estrutura não estava muito bem montada. Justo. Né? E ele, pela reação que teve quando foi confrontado com essa oposição, o que a gente tem também é que ele, enquanto ser, enquanto indivíduo, o que ele dizia sobre religiosamente sua fé, né, ou a sua posição política, poderia até estar baseado num princípio de autobeneficiamento, né? Por quê? Porque ele não guardava aquilo com a convicção necessária, com a convicção que é possível identificar, pastor, nas pessoas de José, do próprio Moisés que o senhor citou, na figura de Daniel, que hoje, assim, em congressos, né, em encontros jovens, são textos usados, né, da pena desses homens para dar título, né, aos encontros. E às vezes as pessoas parecem que esquecem de explorar um pouco do contexto que eles vivenciaram. O que eles tinham na realidade, o que deu capacidade a eles de permanecerem íntegros, né? Ou seja, inteiros na fé, foi justamente a base que eles receberam, o ensinamento, a doutrina que eles receberam. Ou seja, é crer que Deus é o único Deus e que a salvação só é possível através de Jesus. Né? Ainda que, tanto politicamente e cientificamente, tentem desvirtuar essa verdade. Por exemplo, hoje, nós vivemos no Estado laico, né? Onde cada instituição ou cada segmento cuida da sua parte. O Estado das coisas do Estado, a religião das coisas da religião. Como se o homem ele pudesse ser partido. Como se o indivíduo que estivesse enquanto político ou enquanto estudante ali, ele pudesse tirar a roupagem da fé, que é o que acontece com muita gente hoje, pastor e Leandro. Eu pude conviver com pessoas e vejo pessoas que tanto no ambiente político quanto no ambiente acadêmico dizem, não, eu sou, né, eu tenho minha profissão de fé, mas a temática que está sendo aqui discutida, eu não posso trazer minha fé aqui para dentro para não prejudicar o debate. Ou seja, ele é uma pessoa diferente, baseado nos diferentes ambientes também que ele convive. Então, pastor, a minha pergunta é, o político é uma pessoa, né? Ele não é alguém que vem de fora de outro mundo para exercer esse cargo. Ele é uma pessoa. A gente fala de evangelizar o ambiente político, mas qual seria a melhor maneira de evangelizar o ambiente político? Seria um crente que está nesse ambiente comportar-se como tal, como um crente político, fiel a Deus, fiel, né, aos princípios cristãos. Então, por que é que hoje a gente tem tanto problema em confiar em política? Olha, o ambiente político, ele talvez ainda seja mais difícil do que o acadêmico. Verdade. O ambiente político. Pelo menos, isso é uma questão
mundial, está no mundo inteiro. Se fala de político e o comportamento em todo o mundo é parecido, é uma coisa universal, falam a mesma linguagem em certo sentido. A gente vê pela grande imprensa falar de escrita televisada, eles se esburrando, empurrando dentro das câmaras, das altas câmaras, alta ou baixa, isso em todo o mundo. Isso mostra que eles falam o mesmo idioma, em todo o mundo, é uma coisa só. Então o ambiente político é difícil, mas o crente, ele está ali para ser diferente. Existe um exemplo da vida de homens como foi Neemias, que foi um homem de influência no reino dos persas. O próprio Daniel, já na velhice, mas ele era um marco. Quando as coisas ficavam difíceis, tem um homem aqui, o hebreu, que no tempo do teu pai dizia para o rei, ele resolveu um dos problemas difíceis aqui. Será que não era hora de se consultar esse homem? E o rei tentou corrompê-lo com dádivas, com isso, e ele disse, fica para tu, com tudo isso para tu, eu não quero nada seu. Mas eu vou dizer a leitura que eu estou lendo aí, como ela que está escrita. Que Deus tem passado de ti o teu reino e acabou-se. Ainda hoje, entre os persas, está lá o sepulcro de Daniel. E o sepulcro da grande mãe Ester, que foram pessoas que deram testemunho em terra estranha, em sentido bíblico. Terra estranha é quando você está entre pessoas que não são fiéis a Deus. E você vai dar o seu testemunho como de crente em Cristo. Mesmo que você possa ser criticado ou zombado, mas a sua conduta, com o tempo, vai passar a ser respeitada. Nós vimos há tempos atrás, há alguns anos atrás, não faz tantos anos assim, um escândalo que houve na capital da República, numa das casas dos parlamentos ali, do Congresso. Não foi do Congresso Nacional, foi dali dos ministérios. Da local ali, do Distrito Federal, daquelas câmaras distrital, né? E uma reunião onde vereadores, não sei se era deputado estadual, o que era aquilo lá, fazendo uma oração de agradecimento a Deus, quando cada um recebeu um pacote de dinheiro de propina. Quer dizer, isso é um desvio. Então, o perigo da política reside nisto aí, que são pessoas que estão ali na igreja, mas são pessoas que são muito fracas. A personalidade dele como cristão é fraca. Ele não vai aguentar o canto da sereia, como dizem. E é preciso que essas pessoas primeiro sejam convertidas. E tem uma missão, que ele vai para lá saber que ele tem uma missão dada por Deus para desenvolver naquele ambiente. Se ele fizer isso, tanto na universidade, como nas câmaras, onde ele chegar, ele vai dar um testemunho de crente em Cristo e vai ser respeitado por todos ali. Pastor João, me permita, o senhor falou isso. A bem da verdade é que, infelizmente, no mundo político, o que nós observamos, que muitos indivíduos entram para este mundo da política não por causa de uma vocação política, não, na verdade, por uma tendência motivada pela preocupação da coisa pública, mas, na verdade, porque tiveram uma vida fracassada. Homens que tiveram uma vida profissional fracassada, uma vida intelectual fracassada, e muitas vezes, porque não deram certo em nenhum tipo de segmento da sociedade, vem na vida pública, como nós estamos em um contexto em que ser político é muito, digamos assim, proveitoso. Então, como não deram bem em nada, entram para a vida política, mas sem nenhum tipo de vocação ou preparo. Isso, na verdade, não vale apenas para o ímpio, mas também para o cristão, né? Porque não é porque a pessoa é um cristão, digamos, um cristão verdadeiro, um cristão de caráter ilibado,
que isso justifica que ele terá competência como político. Nós vemos aqui, por exemplo, em Daniel capítulo 1, versículo 20, está aqui na lição, na página 50, aqui no primeiro ponto e o segundo subponto, ele cita o texto que diz o seguinte: e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Ou seja, Daniel, como homem público, ele não se destacou apenas pela sua fé, ele se destacou pela sua inteligência, pela sua capacidade. Ou seja, o homem público cristão, ele deve, obviamente, que ter um testemunho como cristão lá, mas também ser um grande homem público que tenha capacidade para aquilo, porque senão veremos fracassos de gestão que, infelizmente, a sociedade ela rotula logo. Mas olha aí, entrou para a vida pública, foi eleito pelo voto da igreja, mas não tinha capacidade para tal. Então, isso é muito importante e conveniente. Há de convir também que esse testemunho acerca da personalidade de Daniel, ele é posterior, inclusive, né, depois dele ter renunciado. Ele abriu mão, né, de algumas oferendas do rei, né? Então, por isso que ele foi bem sucedido também. Ou seja, nesse caso aí, com certeza, ele abre mão de algumas ofertas em função da sua fé, né? E a minha questão é essa, Leandro e pastor João. Um cristão autêntico, né? Ele pode ser um político bem-sucedido, atender a demanda da sociedade, né? Cumprir um papel de um verdadeiro político, sem abrir mão da sua fé, ainda que algumas medidas sejam conflitantes, mas ele não atende, ainda que isso venha a privilegiar um grupo, né? A gente sabe que há algum tempo atrás, um importante líder religioso, né, evangélico, e que assumiu uma importante função no Congresso, né, uma das comissões, ele foi muito hostilizado, né? Ele foi muito hostilizado, mas ele não abriu mão dos valores que ele defendia. Quer dizer, aquelas agressões que eram muito frequentes, Leandro e pastor, né? Hoje até que amenizaram mais um pouco, né? Pelo menos a imprensa não noticia com tanta frequência. Então a pergunta é, ele pode ser um cristão na igreja, um servo de Deus, e exercer um papel, né, dessa natureza, tanto na academia enquanto professor, porque ele vai se confrontar em algum momento, né, com ideias que não comungam com as verdades sagradas. Há possibilidade dele viver nesses ambientes e em si, a possibilidade como é que ele vai lidar com essas situações. Marcelo, eu quero evocar a fala de talvez o maior filósofo cristão vivo hoje, o americano Alvin Plantinga, ele que é da escola analítica. Ele dá um conselho muito importante aos intelectuais cristãos, quando ele diz que o fracasso do cristianismo como visão de mundo dentro da academia se dá, sobretudo, pela preguiça intelectual e a falta de compromisso dos cristãos que estão na academia com a reflexão rigorosa acerca da verdade. O que ele quer dizer é o seguinte: muitos intelectuais cristãos que estão no contexto da academia, muitas vezes aceitam a crítica e a ideia desconstrucionista, ateísta, relativista, pluralista, como sendo um argumento tão forte que não precisa-se, na verdade, de uma refutação, ou talvez até não exista uma refutação. Então, na verdade, em vez de mostrar a superioridade da visão cristã de mundo, eles ficam remendando o Evangelho para que possa ser moldado
a esse tipo de visão de mundo totalmente contrária. E o mundo jaz no maligno mesmo, né? O mundo jaz no maligno. O próprio Plantinga, ele diz o seguinte: os filósofos cristãos, os intelectuais cristãos como um todo, na verdade, não precisam se curvar diante do espírito vigente hoje na universidade, na academia e no meio intelectual. Isso também serve para a política. Os cristãos, eles têm um compromisso a priori com o reino de Deus. Sejam intelectuais ou sejam políticos. Eles têm um compromisso com o reino de Deus. O cristão, independente se ele for um intelectual ou um político, ele já tem um compromisso com o reino de Deus. Agora, se ele é um intelectual ou um político, este compromisso com o reino de Deus deve ser traduzido naquela área de atuação. Então, os cristãos intelectuais, eles não precisam, na verdade, se curvar diante dos outros cristãos. Na verdade, eles apenas precisam mostrar a superioridade do cristianismo e mostrar isso de forma rigorosa. Em relação aos políticos, se é possível um político cristão manter-se fiel aos seus valores dentro do mundo político, eu diria que sim. É muito possível e nós temos evidências claras disso. Agora, como eu disse, é muito importante avaliar se a pessoa, o cristão, que pretende entrar nas fileiras da política, que são fileiras bastante desafiadoras, como disse o pastor João, talvez um ambiente ainda mais hostil do que a própria academia, haja visto que existe, na verdade, um grande jogo de poder, um grande jogo de interesses que passa pelo universo político e que muitas vezes, se o cristão ele manter-se fiel como Mardoqueu e não se curvar, ele pode perder até alguns sacos de propina, ele pode perder até alguns recursos e, entre aspas, doações, mas é importante dizer que o cristão ele deve ser coerente. Ele entra para o mundo político com um compromisso com o reino de Deus e permanece no mundo político mantendo esse compromisso com o reino de Deus. Ele não é alguém que está no mundo político por um acaso, porque ele fracassou na vida profissional, fracassou na sua família, fracassou na sua vida intelectual e agora entrou para a política para fazer dinheiro. Nada disso. Ele tem que ter um espírito, uma vocação para a coisa e como cristão ele deve glorificar a Deus naquele lugar. É importante também dizer que o homem político, é importante desmistificar isso aqui, o homem cristão político, ele não é apenas alguém comprometido com valores, porque o político é, por definição, um homem da prática, é o homem da pragmática, é o homem da ação. Como eu disse, os políticos, na verdade, eles se norteiam por intelectuais que estão por trás deles. E eles, na verdade, são homens da prática. Então, o que adianta, por exemplo, um político cristão ser coerente com seus valores? Imagine que vamos aqui fazer o recorte da área legislativa. E um político pode ser um político cristão que atue no legislativo, trazendo propostas de leis que sejam absolutamente compatíveis com os valores cristãos. E é esse o dever dele. Muito bem, nota 10 nesse ponto. Todavia, se na prática da ação política dele, com o próprio testemunho dele, ele negar esses mesmos valores que ele defende, ele será totalmente, me permita a expressão, esculachado e repelido, inclusive pela mídia, que gosta de fazer matéria, sobretudo quando o nome de evangélicos estão inseridos. Então, fulano é muito coerente com seus valores, nas suas propostas, digamos assim, de leis, mas na atuação dele, ele ora por outro, está recebendo uma vantagem aqui e acolá, né? Está fazendo oração, agradecendo a Deus por conta de propina, ou seja, isso vai desmoralizar a fé cristã. Então, o homem político, ele pode ser fiel a Deus, agora tem que levar em consideração cada um desses pontos. É uma pedra de tropeço, né? Na realidade. Olha, aproveitando aí a deixa aqui do Leandro, o problema é o seguinte, as ofertas, seja na universidade, seja na política, que o crente, que o cristão é sediado para aceitar certos conluios ou participar de certa negociata corrupta, e ele é criticado quando não aceita, mas elogiado a princípio quando ele cede. Você é diferente.
É um E cristão isso que eu tenho moderno. conhecido, você é uma pessoa da atualidade, sabe conviver aqui entre nós. Isso é diferente. Isso no início. Quando ele cair naquele calabouço que tiver até o pescoço, essas mesmas pessoas vão acusá-lo publicamente para terminar de destruí-lo, enlameá-lo e jogá-lo na miséria, ao escárnio, vamos dizer assim. Ostracismo. Eles fazem isso para destruir. Então ele precisa ter em mente, quando a gente lê que Daniel recusou as iguarias, essas iguarias, hoje o que seria isto? São as ofertas do mundo, os seus atrativos, os seus conchavos. Ora, a gente sabe que os políticos, digamos, eles gastam muitas vezes muito acima do que é o seu salário estabelecido, com todas as gratificações e etc., que não é pouco dinheiro, mas o que eles gastam muitas vezes é muito mais do que isso. E de onde vem isto, né? Então, muitas vezes, o cristão, crente, o homem crente ali, para passar períodos ali dentro e sair dali de cabeça erguida, é muito pouco. É muito pouco. Não é fácil. É preciso verdadeiramente que ele tenha tido antes o ensino dos seus pais, antes de ir para aquele lugar. E guardou consigo aquela palavra. Como dizia o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque os atrativos do mundo, já chamamos de atrativos, é fácil se seguir, mas o seu resultado, o seu final é muito ruim. Pastor, a gente sabe que tanto no universo acadêmico quanto no político, né, você intervir com um trabalho evangelístico, usando um modelo que a gente usa para as ruas, talvez não surtisse o efeito, né, desejado. Então, se nós estamos dentro do meio político, por exemplo, a gente, vamos fazer o quê? Distribuir Bíblias, entregar literaturas, né, aqueles textos fragmentados das Sagradas Escrituras com a mensagem de salvação, né, fazer cruzadas. Talvez ainda na academia seja possível, né, além dos confrontos, divisões de mundo, então um trabalho dessa natureza possa surtir efeito, né? Mas o que se percebe é que há pouquíssima iniciativa dessa natureza, né? Se a gente fala, se evangelizar é um desafio, quando a gente chega nesses ambientes mais restritos, o desafio parece que ele duplica, né? E talvez porque a gente está falando aí, não é só de adotar uma estratégia de evangelismo, a gente está falando de indivíduos que são cristãos, que vão representar a população, né? E aí ele não pode ter religião, é dito, né? Ele não pode ter preferências religiosas, que aí iria atrapalhar a sua vida, né? Nos dois momentos, né? Porque eu imagino, Leandro, pastor, um professor de academia, de universidade, tendo que trazer uma exposição numa determinada aula sobre as origens, né? Ele recebe uma pauta, né, e que deve seguir rigorosamente o princípio estabelecido pela ciência e não o que é dito pela religião. Olha, eu vou lhe contar um exemplo. Eu conheço uma irmã, professora de língua portuguesa, que ela adotou como livro-texto para ensinar português em sala de aula a Bíblia Sagrada. Muito coerente. E o senhor pode dizer que é essa irmã? Eu vou me reservar o direito de não citar. E a resistência foi grande
a princípio, mas todos aqueles alunos que estudaram com ela língua portuguesa, e ali, tudo que fosse dentro do contexto portuguesa, ela falava pela Bíblia, todos eles tiveram melhor desempenho do que outros. Eu conheço a irmã, eu perguntei porque todos ele... eles, está entendendo? Tiveram melhor desempenho do que outros. Então, isso mostra que, na realidade, quando Deus coloca um servo seu em determinado lugar, seja numa academia, seja na polícia, seja no colégio, na faculdade, etc., ele está ali colocado por Deus com um objetivo. Ele precisa ter essa consciência. Se ele tiver essa consciência, ele vai fazer a diferença. Nós tivemos um estado da nossa federação, Leandro, que exigiu, né? A bancada evangélica exigiu o ensino criacionista, né? Já que o evolucionista está na pauta, foi exigido que o criacionismo fosse também ensinado no mesmo nível. E evidentemente que muitos pedagogos, né, psicopedagogos e gente da área não concordava por ser um ponto de vista estritamente religioso. Ou seja, como se o fator religioso limitasse a condição de pesquisa, de evolução da pesquisa, das origens. E uma coisa que eu reflito muito, a fé em Deus é barreira para o crescimento intelectual, para a pesquisa intelectual? Marcelo, olha, essa sua colocação, essa sua pergunta, ela é tão problemática que existem tantos elementos que eu poderia tomar aqui como resposta que é de fato complexa. Agora, eu vou tentar da forma mais sábia ser objetivo. Em relação à questão do evolucionismo, do ensino do evolucionismo, pensemos aqui no exemplo de um professor formado em biologia. E ele tem ali o compromisso, digamos assim, até institucional, de ministrar uma aula sobre as origens. O cristão intelectual, ele deve ser alguém, acima de tudo, competente. E competente do ponto de vista intelectual. O evolucionismo, de fato, ele não é, em si, incompatível com a existência de Deus. É obviamente verdade que existem muitos argumentos fartos a favor da tese de que o evolucionismo, como explicação para a própria evolução das espécies, a origem comum, na verdade, existe uma grande história evolutiva que tem grandes ramificações de explicação. O evolucionismo, na verdade, é uma teoria, digamos assim, complexa, mas digamos que o professor que vai ministrar essa aula, ele tem que saber primeiro as implicações filosóficas disso. Então, o professor cristão de biologia, ele tem que deixar claro que aquela matéria, que se acaso a teoria da evolução for verdadeira, ela não implica necessariamente na não existência de Deus. Então, não é uma questão de que aquilo anula a existência de Deus, porque não anula. Agora, o fato é que existem muitas falhas na teoria da evolução e o cientista cristão, ele deve saber essas falhas. Do ponto de vista do ensino do criacionismo nas escolas, eu defendo a seguinte tese. É dever da família, e sobretudo da família, o ensino religioso e também dever da igreja. Não faz parte do método científico o tipo de narrativa que a Bíblia revela sobre a criação. Na verdade, o que a Bíblia diz não é em nenhum ponto, nenhum aspecto incompatível com a melhor ciência. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer aqui? Ou seja, o que a Bíblia diz em nenhum momento é incompatível com a melhor ciência. Até porque quando falamos de origem de fato, não estamos nem no patamar do evolucionismo. O evolucionismo, ele na verdade já pressupõe a existência da vida e vai explicar, na verdade, a complexidade dela. Mas estamos aqui no patamar mais da física, relacionado às teorias da origem, a teoria do Big Bang, etc. Então, o cientista cristão, ele tem que mostrar primeiro as implicações. A teoria da evolução não implica na não existência de Deus.
E cabe à família e à igreja ensinar o jovem e a criança a narrativa bíblica da questão. Ao professor de biologia, cabe ele ensinar como a ciência explica a complexidade da vida das mais diversas formas possíveis. Eu participei aqui, acho que ano retrasado, aqui no Brasil, em São Paulo, do primeiro congresso de Teoria do Design Inteligente, o TDI. Na verdade, é um grupo de cientistas muito competentes mesmo, e eu quero fazer aqui referência pelo menos a um, que talvez seja o maior químico do Brasil, um dos maiores do mundo, que ganhou até um prêmio que equivale ao prêmio Nobel, que é o Marcus Eberlin. Ele é um cientista que é cristão e é criacionista, e explica que a química da vida, na verdade, mostra falhas na teoria da evolução. E o cientista cristão, ele no momento que está ministrando as teorias, ele pode oferecer o evolucionismo darwiniano, a grande história da evolução, e também pode oferecer as outras explicações que são tão científicas quanto essa, que obedecem ao método científico tal qual essa obedece também, como a teoria do design inteligente e as outras teorias que, digamos assim, são compatíveis com aquilo que a Bíblia revela. Eu entendo dessa forma. Então, ambos os ensinos podem ser expostos nas salas de aulas, né? Sim. Não há problema Agora, algum. O grande Marcelo, problema que eu quero dizer é que o criacionismo que tem sido colocado, ele tem surgido com um teor doutrinário, né? Dogmatizado. Justamente. É por isso, quando ele diz assim, que não aceita a perspectiva criacionista, por quê? Porque ele já incorporou o teor dogmático, né? Talvez por isso. Não, a ciência dogmática, ela é muito pior do que a religião dogmática. A verdade é que muitos cientistas, na verdade eu não vou dizer cientistas, porque uma pessoa que tem uma graduação em biologia, um professor numa escola primária ou até de ensino médio, ele não é de fato um cientista, ele é um pesquisador no máximo daquela matéria e um professor. Então o professor dessa disciplina, que se agarra com unhas e dentes à ideia de que aquilo dali é uma verdade incontestável, na verdade ele está sendo dogmático de forma... Não que dogmático seja errado, agora ele está se apegando a uma ideia de forma não refletida. Por quê? Porque existe muita produção acadêmica de grande valor, sobretudo americana, que mostra que a teoria da evolução ela está praticamente fadada ao fracasso. A teoria da evolução, que se baseia na filosofia do naturalismo, ela está fadada ao fracasso. Isso não é uma explicação, digamos assim, bíblica ou teológica. Isso, na verdade, são refutações que vêm da caneta de grandes cientistas e muitos deles até não cristãos, inclusive ateus, que mostram falhas terríveis nessas teorias. O criacionismo, ele pode ser explicado e transmitido a partir do seu caráter científico, dentro da cosmologia e dentro da biologia e da química, como também dentro do seu caráter teológico e religioso. Agora, contanto que essas duas coisas fiquem bem separadas, e claro que o cientista cristão ele vai deixar claro que os melhores dados da ciência não são incompatíveis com aquilo que a Bíblia ensina. Quando um cientista cristão defende o criacionismo, ele evangeliza, pastor? Ele está evangelizando? Não. Quando defende o criacionismo, sim, não é evolução, o criacionismo está. Sim. Tá, porque ele está mostrando aquilo que a Bíblia mostra, ensina. Então isso é uma forma de falar de Deus e da obra que ele realizou para que os homens pudessem viver por aqui. Então ele deve se posicionar firmemente, como diz o professor Leandro, mas que ele também, ele não pode ser radical. Ele tem que falar sempre do ponto de vista científico. Não é o que ele acha. Conta-se que pegaram um tijolo da construção de Babel, que ainda hoje se encontra, né? É fácil encontrar, cavar e achar tijolos ali daquele tempo, naquela área. 4 milênios, para lá de 4 milênios, e leva aquele tijolão, né? Essa uma pedra, mas foi coisa feita pelo homem. Por laboratório, submete, né? sem que se saiba, quando se submete aquilo ao carbono 14,
Antiquíssimo. Parece uma coisa antiquíssima, 10, 12 vezes mais tempo do que na realidade ele tem. Você está entendendo? Quer dizer, são coisas dessa forma que a gente olha que esse carbono 14, ele não tem coisa mais falha desse mundo. Sabe? Então, eu gostaria, para a gente, né, já ir concluindo, né, para os finalmente, então a melhor forma de um jovem na academia, ou de um cristão na academia, de um cristão na política, é demonstrarem ou evangelizarem, né, falarem do nome de Jesus Cristo, pelo que eu vejo, a melhor maneira é sobreviverem aos ataques à sua fé, né? Assim como sobreviveram José, assim como sobreviveu o Daniel e tantos outros homens, Neemias, né? Tantos outros homens que foram respeitados justamente por não abrirem mãos, né? Não abriram mão de forma alguma. Os 3 jovens foram jogados na fornalha. Se não querem me respeitar, eu morro, mas eu não nego a minha fé. Então, depois desses eventos, passaram a reconhecer o Deus desses jovens, né? A maior autoridade política e religiosa, por algum momento, também confessou o nome de Deus e, é claro, se por um lado eles receberam o respeito, por outro lado, eles foram ainda muito mais perseguidos, que foi o caso, como citado, do próprio Mordecai ou Mardoqueu, né? Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, dentro ou fora da política, dentro ou fora da universidade, o cristão fiel e verdadeiro, ele sempre vai sofrer o ataque, assim como Jó sofreu, né? A fidelidade a Deus, a manutenção da integridade, né? A preservação dos valores cristãos, das tradições bíblicas, fazem com que o nosso adversário se levante para nos acusar. Ele não faz outra coisa, senão acusar o cristão nascido de novo, né? Tentar manchar a imagem, né, do Evangelho. Mas, como Leandro mesmo já colocou em uma das suas falas, nós temos que ocupar os espaços sem mudar, né, a nossa maneira de crer, sem mudar a nossa fé, sem ter que negar nossos valores e abraçar, né, esses outros princípios que são anticristãos, que têm surgido. Então, eu agradeço a Deus por esse momento, né? E peço aos irmãos que deixem assim suas considerações finais. Irmão Leandro. Muito bem, Marcelo. Eu queria, nas minhas considerações finais, apenas retomando o que eu falei para a gente concluir, dizer que o professor cristão, ele pode também se posicionar. Ele se posiciona e, na verdade, é um dever dele. Agora, para que ele possa se posicionar, ele deve ter um nível razoável de reflexão e deve estar amparado por um horizonte, digamos assim, relevante de bibliografia. Então, o professor, por exemplo, que está ministrando a sua aula, ele pode defender, por exemplo, a tese da complexidade redutível, que é uma dos argumentos que aparece no meio científico contra a teoria da evolução, e isso ele pode fazer de forma livre, de forma consistente, porque é compatível com o tipo da natureza da disciplina que ele está ministrando, científica. E dizer também que o cristão, ele, na verdade, ele não precisa se curvar. Ele pode fazer frentes paralelas. Eu não vejo por que um cristão na academia ou na política, ele precisa estar se curvando, fazendo conchavos, fazendo acordos, até mesmo nas escuras. Não, nada disso. A visão cristã de mundo, ela é superior. Na academia, por que não falar de associações cristãs de frente de pensadores cristãos? Pensadores conservadores, pensadores cristãos liberais, pensadores cristãos que estejam refletindo sobre a arte, sobre a política, sobre a literatura, sobre a filosofia, enfim, produzindo verdadeiro conhecimento na academia sem precisar se curvar ao pensamento hegemônico que lá impera. Da mesma forma na política, não é preciso você abraçar o discurso comunista, socialista, que é incompatível com a nossa visão de mundo. Você pode juntar frentes paralelas de
competentes políticos cristãos e ali glorificar Deus na sua atuação política. Eu acredito que, para concluir, que a forma mais adequada do cristão evangelizar na academia é evangelizar no momento mesmo em que ele faz uma defesa da fé. Ou seja, a evangelização e a apologética, ela quase que se confunde nesse nível. E nós defendemos que existem várias formas de apologética. Existe a chamada apologética clássica, a apologética evidencialista, a apologética pressuposicionalista, que acontece muito entre os calvinistas, e vários níveis de apologética. Mas, independente da forma de apologética que o cristão ele defende, que ele possa, aonde for que ele estiver, aonde quer que ele estiver, ele possa contribuir com o reino de Deus e com a glorificação do nome de Cristo. Esta é a minha dica. Pastor João. Eu quero concluir minha palavra dizendo o seguinte: como pregar o Evangelho nesse meio acadêmico-político? É você ter no seu próprio ser essa forma onde todos possam lhe reconhecer como homem ou mulher de Deus. Onde você está. Se você for reconhecido lá no seu ambiente de trabalho, de estudo, ou exercer o seu cargo político, como homem de Deus, você está evangelizado. Diferente de tudo que está ali. Até amado e respeitado naquele lugar você será. E aí, através de você, a bênção de Deus também estará naquele lugar. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, que possamos ter outros encontros, iguais a esse. Quero também louvar a Deus pela vida de todos que têm prestigiado, esse trabalho, comentando, compartilhando também. Deixe sua opinião, sua sugestão. Queremos deixar esta mensagem. Você que é estudante, você que está se colocando, tentando um cargo eletivo, que possa manter sua integridade, a sua fé na verdade sagrada. Não negocie a sua fé por nada, ainda que a sua vida esteja em risco. Lembre-se de homens que foram respeitados porque não negaram a sua fé. Lembre-se também que, no nosso caso, enquanto Assembleia de Deus, defendemos a fé, temos valores, temos uma tradição que tem deixado um importante legado. Então, dessa forma, defenda a sua fé, não abra mão das suas tradições e costumes que têm cooperado para o bem-estar pessoal e das pessoas com quem lidamos diariamente. Deus vai nos honrar, seja no ambiente político, seja no ambiente acadêmico, seja nos lugares mais hostis. Mas, se preservarmos a fé, se nós lançarmos mãos também de importantes verdades seculares, mas são verdades importantes, se lançarmos mãos dessas ferramentas que tanto a política e a academia têm nos disponibilizado, e aliados à fé e à verdade do Evangelho, seremos iguais a Estevão. Ninguém há de resistir à verdade que por nós há de ser exposta. Que Deus abençoe a todos, e todos, assim, que desejam se aprofundar mais na palavra de Deus, podem procurar a nossa Escola Teológica das Assembleias de Deus em Abreu Lima. Fica aqui na nossa sede, em Abreu Lima mesmo. Procure o diretor, faça a sua matrícula e aprenda mais da palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.